A história começa com Takamura Shinatu na sala de aula, sua atenção fixada em Namiro, o misterioso garoto sentado ao seu lado. O rosto dele permanece escondido atrás de uma cortina espessa de cabelo, tornando sua aparência um mistério para a maioria dos colegas. Ela se pergunta se ele consegue sequer enxergar através de tanto cabelo. Ele não se destaca, raramente fala com alguém, quieto, quase invisível. Um sopro de vento invade a sala, empurrando seus cabelos de lado e revelando um rosto surpreendentemente bonito. Olhos suaves e traços delicados a pegam de surpresa, um lado que ninguém jamais vê. Outro vento entra, espalhando papéis e livros de sua mesa. Assustado, ele se apressa em segurar tudo enquanto a cortina balança violentamente. Enquanto recolhe suas coisas, uma voz no fundo pergunta se ele está bem. Sem jeito, ele responde que sim, embora claramente abalado. Shinatu, observando em silêncio, pega a caneta dele e a entrega. Ele a recebe com um olhar surpreso e grato, murmurando um suave obrigado. A aula continua, mas a garota não consegue parar de olhar. Ela encara discretamente, repetindo para si mesma que ele tem um rosto bonito. Por dentro, admira o quanto ele é fofo, chegando a se perguntar se ele esconde o rosto para não ser cercado por admiradores. O sinal toca. Uma colega pergunta o que ela está fazendo. Shinatu admite que está memorizando o rosto dele, chamando-o de Sua Alteza. Sua amiga provoca, perguntando se ele é realmente tão bonito. Shinatu suspira, frustrada que ninguém mais perceba. Ela se recorda de alguns meses atrás. Depois da escola, sua amiga saiu para uma reunião do conselho e Shinatu foi para casa sozinha. No corredor, encontrou uma caderneta de identificação escolar e decidiu devolvê-la. Folheando, percebeu que pertencia a um aluno do primeiro ano. Seus olhos se arregalaram. O garoto da foto era lindo. O nome, Namiro. Hipnotizada, ficou encarando, se perguntando quem ele era. Perdida em admiração, acabou levando a caderneta para casa sem perceber. Só quando já estava deitada na cama lembrou em pânico. Suspirando, decidiu devolver no dia seguinte. Convencendo-se de que poderia entregá-la em mãos, justificou guardá-la mais tempo. Rindo nervosamente, insistiu para si mesma que não estava sendo estranha, embora tenha tirado secretamente uma foto da identificação. No dia seguinte, foi até a sala dele e perguntou por Namiro. Ele saiu educadamente, perguntando o que ela queria. Ela lhe entregou a caderneta, explicando que a havia encontrado. Ele pareceu surpreso, talvez imaginando se ela espiara por dentro, mas agradeceu rapidamente. Shinatu saiu desapontada por não ter visto o rosto dele. De volta ao presente, ela se pergunta se alguém acreditaria se mostrasse a foto, mas sabe que seria uma invasão de privacidade. É estranho terem acabado na mesma sala, e mais estranho ainda, lado a lado. Sua amiga pergunta se ela gosta dele apenas pelo rosto. Shinatu responde que sim. A amiga fica chocada, esperando que fosse mais do que isso. Shinatu dá de ombros. Não sabe nada além disso sobre ele. A amiga o chama de um ídolo que cura a alma, mas Shinatu o compara a uma foca bebê, apenas bom de olhar. Sua amiga admite que não entende. Shinatu se levanta e diz que está satisfeita apenas em ter vislumbres dele. Ela se recorda de como ele esconde o rosto e pensa que será difícil apagar a foto. Parece um desperdício. Mais tarde, a caminho do banheiro, Shinatu aprecia o segredo de conhecer o verdadeiro rosto dele. Perdida em pensamentos, tromba com ele. Ele cai no chão. Ela ofega, pedindo desculpas e preocupada se ele se machucou. Ele garante que está bem, embora abalado. Ela percebe que ele caiu sobre as mãos e segura uma delas. Preocupada. Ele sorri timidamente e pergunta se ela consegue se levantar. Com o coração acelerado, ela se oferece para levá-lo à enfermaria, mas ele insiste que está bem e vai embora. Ela reflete sobre como ele se preocupou com ela, mesmo após ter trombado nele. Lembra-se de sua gentileza. Olhando para a foto em seu celular, admite que só conhece o rosto dele. Quando o sinal toca, ela decide silenciosamente aprender mais sobre ele, além da aparência. Ainda perdida em pensamentos, não percebe o professor até ele bater em sua cabeça para trazê-la de volta à realidade.
Agora, sentada na sala, Chinatu continua cativada pelos vislumbres fugazes do belo rosto de Namiro. Ela sente que ele tem uma natureza gentil, embora saiba pouco sobre ele. Ele simplesmente fica quieto, olhando pela janela. Ainda se recorda do momento em que o viu de perto, incapaz de desviar o olhar. Agora, deseja vê-lo de novo. Durante a aula de educação física, enquanto os alunos se alinham para correr, ela percebe que é a vez de Namiro. Chinatu observa ansiosa, esperando ver claramente o rosto dele. Mas, ao começar a correr, sua expectativa desmorona. Ele se move devagar, dolorosamente devagar, como uma tartaruga. Seus amigos começam a rir, e até Chinatu não consegue evitar uma risadinha. Ainda assim, sua principal razão para olhar não é a velocidade, mas o rosto dele. Espera que, talvez, correndo, o cabelo se mexa o suficiente para revelá-lo. Mas nem isso acontece. O cabelo permanece firme, o rosto oculto. Frustrada, ela grita para ele correr direito, recebendo uma bronca do professor por gritar demais. Mesmo assim, não consegue tirar os olhos dele. Mais tarde, perto do bebedouro, algo chama sua atenção. Por um instante, pensa que é um anjo. Mas é apenas Namiro, sua silhueta banhada pela luz do sol enquanto bebe. A luz o faz brilhar. Ela observa, o coração disparado, hipnotizada pela elegância silenciosa do momento. Ele não parece notar até que ela acidentalmente esbarra na torneira. A água jorra para todos os lados. Em pânico, Chinatu grita seu nome, preocupada que ele se molhe. Corre para ajudar, tentando fechar a torneira enquanto grita. Após alguns instantes frenéticos, a água finalmente para. Ela suspira aliviada. Namiro, tão encharcado quanto ela, olha com uma expressão surpresa. Eles estão próximos, muito próximos. O coração dela dispara ao ver o rosto dele claramente pela primeira vez, o cabelo úmido grudando na pele. De perto, ele é ainda mais bonito do que ela imaginava. Os cílios longos, os contornos suaves do rosto, a pequena pinta sob o olho. Tudo isso a deixa tonta. Não consegue desviar o olhar. Então, Namiro fala. Ele gagueja seu nome, claramente constrangido pela proximidade. Sua voz suave atrai de volta a realidade. Ela congela, subitamente consciente de si mesma, percebendo há quanto tempo está encarando. Ele pede desculpas por assustá-la e pergunta se está tudo bem. Ela ri nervosa, disfarçando e dizendo que sim, com o rosto em chamas. Ele franze a testa, ainda preocupado, e repete a pergunta. Ela insiste que está bem, dizendo que o sol logo a secará, mas por dentro seu coração continua acelerado. Enquanto ficam ali, roupas pingando, Chinatu não consegue evitar pensar que Namiro, nesse momento vulnerável e despreocupado, é ainda mais encantador. É quase demais para suportar. Seus sentimentos ficam mais claros, e ela se pergunta até onde essa fascinação vai levá-la. Então Namiro a nota. Sem hesitar, ele tira o casaco, ainda um pouco molhado, e oferece para ela. Diz que o vista mesmo assim. Ela pisca, atônita, hesita por um momento. Mas finalmente aceita. Segurando o casaco, ela se pergunta por que ele é tão gentil. Ele parece bem, apesar de estar encharcado também. Antes que ela diga algo, ele se afasta rapidamente, pedindo que devolva depois na sala. Deixada ali, ela murmura confusa. Olha para o casaco em suas mãos. Lembra a si mesma que não é grande coisa, afinal, estava de camiseta por baixo. Ainda assim, não consegue negar, ele é realmente bonito. Mas então percebe o nome bordado no casaco. Dá uma risada nervosa. Será que usar o casaco dele é mais constrangedor do que todo o fiasco do bebedouro? Ainda assim, não consegue evitar sorrir. Apesar de tudo, pensa que Namiro deve ser uma pessoa genuinamente bondosa, talvez até mais do que demonstra. Continua com Chinatu passando a conhecer pequenos lados diferentes de Namiro, seus gestos gentis, seu gosto inesperado por coisas fofas como mascotes de tartaruga, e a forma como seu fascínio, antes só pela beleza dele, começa a se transformar em algo mais profundo e verdadeiro. Nimro apenas acena com a cabeça, mostrando pouco interesse. Ela comenta que viu um gatinho fofo no portão da escola.
Outro aceno. Fala sobre a primeira aula. Mais um aceno. Por fim, menciona um programa de TV, e ele responde que não assistiu. O silêncio se instala, e Chinatu começa a se frustrar. Preciso encontrar algo de que ele realmente goste, pensa. Seus olhos recaem sobre o chaveiro de Pintinho, lembrança da troca que fizeram. Ela pergunta de que personagem se trata. Namiro explica que é de um anime chamado Toru, baseado em um livro infantil. Chinatu nota um chaveiro igual na garrafa de água dele. Ele então começa a contar a história. Um dia, enquanto nadava no oceano, Toru vê um cardume de peixes e percebe como está sozinho. Então decide sair em busca de amigos. Namiro fala animado, explicando como ficou empolgado quando novos personagens apareceram no anime. A cabeça de Chinatu gira, não esperava que ele falasse tanto. Ela até admite que se perdeu no que ele dizia, mas ele continua contando que conheceu Toru ainda na pré-escola e, desde então, coleciona os livros e produtos.